paz do Senhor, professor e professora, seja bem-vindo a mais uma aula da EBD. Então, estamos aí adentrando na lição 10, estamos aí na reta final. Mas não desanime, continuamos firmes, que é o que estamos aprendendo aqui, né, nas escritas da carta de Paulo, né, sobre sempre estar firme, avante e trabalhando. Compartilhe aí no grupo dos professores, nos dê ideia, dê comentário, fique à vontade para fazer parte das nossas aulas. Então vamos iniciar? Então vamos começar. Estamos no capítulo 10 já da nossa lição, o surgimento de um homem mau. Aí você vai ler a conversa do professor, é uma conversa entre o leitor e o escritor, ele dá a base, né, para você entender qual é o assunto, então não deixe de ler. Antes de a gente iniciar a nossa aula, é um assunto que, de certa forma, não deixa de ser delicado. Por quê? Porque nós temos que saber como falar com os nossos juniores, para não assustá-lo, né? Falar da grande tribulação, parece que a gente tem um pouquinho de medo de falar da tribulação, do apocalipse, né? Parece que esse assunto assusta, mas a gente tem que entender que não é um assunto para assustar, mas é um assunto de vitória, porque Deus nos prometeu, Deus nos alertou. Ele disse que a hora que chegar no final nós teremos vitória. Para aqueles que aceitaram, daqueles que perseveraram, será só vitória. A tribulação não foi feita para nós, a tribulação foi feita para aqueles que não quiseram aceitar a Jesus. Então nós temos que ter todo o cuidado para não assustar os juniores. Eu lembro de quando eu era criança, uma professora comentou sobre a Arca de Noé, e eu acho que eu era um pouquinho bagunceirinha, né? E ela comentou que se eu não me comportasse, meus pais não iam para o céu. E eu lembro que quando choveu, eu fiquei com muito medo porque ia dar uma enchente e eu queria que meus pais fossem para o céu. Então, olha, o peso da nossa fala dentro da sala de aula, como é importante a gente pedir direção do Espírito Santo, como é importante ler a lição, estudar. Lembra que a gente começa lá falando sobre o contexto da lição, quando aconteceu, né? Porque a lição ela é uma base, mas o estudo ele tem que vir por fora, tem que vir pesquisar, tem que ler, para a gente ter domínio do conteúdo. E essa fase também é uma fase que tem bastante pergunta, né? Eles são bem espertos. Então nós temos aí também base de estudo, né? Os textos também para estudar. Fica a dica da aula passada, né? Que leva esses versículos e dá para cada um e cada junior vai procurando e você faz uma introdução com esses versículos antes de entrar na sua aula. Isso faz com que eles participem da aula também. Temos o plano de frequência. Opa, passou rapidinho. O momento da oração, inicia perguntando para eles que eles fizeram a aula o dia que passou, se eles precisam de oração, como é que eles estão, se estão bem de saúde, como é que está a família. Então vamos nos unir, vamos orar pelo nosso amigo que precisa, que está com alguma necessidade. E depois nós temos o objetivo. Ó, temos ali um sinal de alerta, né? Esses sinais que a gente usa, as imagens também, ajuda bastante a memorizar. Então, opa! Se a gente já vê um sinal vermelho, nosso cérebro já dá uma ativada. Isso é a própria neurociência que vai dizer, né? O vermelho é sinal de alerta, o verde e o azul, né? Geralmente eles falam pra gente usar mais o verde, né? Quando é pra acalmar. Mas o vermelho, o cérebro, opa, vermelho é o quê? Pare, pense. Então, é alertar quanto ao aparecimento do anticristo que antecederá a volta do Senhor. Temos o versículo, então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Oh, glória de Deus, aqui já é uma das nossas vitórias, não é mesmo? Então você vai repetir, ele é um versículo um pouquinho mais longo, né? Dá para fazer aquele desafio que eu comentei na aula passada, os meninos, as meninas, todos juntos. Então vamos iniciar a nossa aula. Apesar de a gente falar um pouquinho sobre o arrebatamento e sobre o homem mau, a gente pode voltar um pouquinho lá na aula anterior, na aula 9. A aula 9, ela foca no arrebatamento. E a aula 10, ela é um complemento que ela vai falar sobre o anticristo, né? Então, nós estamos aonde? Ainda estamos falando de Paulo, das suas cartas. E onde está escrita essas cartas? Vamos enfatizar. Bíblia, que é o nosso manual, que é o que nós seguimos, que é o que nós lemos, né? Então, dentro da Bíblia, de acordo com a escrita de Paulo, nós temos duas cartas.
a 1 Tessalonicense e 2 Tessalonicense, que é essas duas que nós vamos trabalhar juntos aqui. Então vamos lá no contexto. Usei a mesma telinha da aula anterior, porque como eu disse, elas se entrelaçam, é um complemento, não é uma carta em si separada, mas elas têm um pouquinho de diferença uma entre as outras, mas nós vamos entender melhor. Então, quem é o autor? Vamos pensar, é o apóstolo Paulo, junto com o Silvano, conhecido como Silas, e o Timóteo, né? Aí você pode até brincar um pouquinho com as crianças, né? Ei, grava esse nome aí, que a aula que vem é sobre isso. Destinatário, né? Quem são eles? Os cristãos da cidade de Tessalônica, uma importante cidade de Macedônia, que é a atual Grécia. Então, Paulo, ele escreveu essa carta durante a sua estadia em Coríntio, durante a sua segunda viagem missionária. Então, qual era a situação dessa igreja, para a gente entender o contexto da carta, né? Paulo ficou muito tempo na cidade, porque ele enfrentou fortes perseguições dos judeus locais, e mesmo após a sua saída, a igreja permaneceu firme na fé, apesar da oposição e do sofrimento. Então, Paulo ficou preocupado com eles e enviou quem? Timóteo, para saber como estavam. E Timóteo veio com notícias boas. Então, aqui é a carta, né? Então, para a gente entender um pouco essas duas cartas, de 1 Tessalonicense e 2 Tessalonicense, eu trouxe um quadro para a gente mais ou menos comparar. Não é que existe uma diferença, né? Ela é uma complementação. Na verdade, ela é comparada nessa carta também com uma carta pastoral, né? De aconselhamento. Então, nós vamos comparar um pouco as duas para a gente entender o que a gente está falando. Então, aqui nós temos primeiro e aqui nós temos segundo. Então, nós vamos fazer junto aqui, ó. Então, a primeira, eu vou chamar a 1 Tessalonicense de primeira e segundo de 2 Tessalonicense. Então, a primeira, ela é escrita para animar a igreja, porque eles estavam sendo perseguidos. Lembra lá da última aula do capítulo 9? Eles estavam sendo perseguidos, eles precisavam ser encorajados. E a segunda é para corrigir essa confusão sobre a volta de Jesus. Nós vamos entender que confusão é essa mais para frente. Então, tem um tom mais leve, pastoral, carinhoso, acolhedor, mesmo de orientação no primeiro. E no segundo, já vem com um tom mais forte e direto. Ei, povo, acorda, ainda não é o tempo, né? E aí o primeiro vem e enfatiza a fé, o amor e a esperança. E o segundo, a verdade, a firmeza doutrinária e disciplina, que não deixa de fazer parte da fé, do amor, da esperança, né? Que a disciplina corrige faz parte do amor. A fé, o que é a verdade. E no primeiro aqui, ela ensina sobre a volta de Jesus para consolar. E o segundo explica mais detalhes para corrigir o erro sobre a volta de Jesus, que também se entrelaçam, né? E o primeiro diz que fala para viver em santidade e também fala para trabalhar e viver com responsabilidade. Ou seja, Jesus não voltou ainda, nós precisamos trabalhar, precisamos buscar viver em santidade, ter responsabilidade. E também só traz elogios e estímulos na primeira carta. Lembra lá do início, uma carta para animar o povo? E no segundo traz correções e ordens mais firmes, né? Nós precisamos ter direção, precisamos ser firmes também. Então, ali é uma balança, né? Na verdade, não deixa de ser uma carta de amor, porque amor é orientar, mas também amor é mostrar, né? Onde está o erro. Vamos continuar. Então, agora nós vamos entrar explorando as escrituras. A gente já conheceu um pouco o contexto, a gente já analisou as duas cartas, né? E agora nós vamos entrar na escritura, no Explorando as Escrituras, que é a nossa aula de hoje. Então, lembra que a gente falou sobre a igreja de Tessalonicense? Se a gente voltar até um pouquinho à aula anterior, se eu não me engano, eu acho que é a aula 7. Eu acho que é a aula 8, que a 7 acho que é exemplo de Jesus, né? Vai falar também um pouquinho sobre os falsos mestres, né? Você pode até perguntar para os juniores, quem veio na aula dos falsos mestres? Quem lembra o que é? Lembra que a gente fez aquela atividade? Quem fez, né, a atividade que foi a dica, que a gente brincou ali com os textos bíblicos, que, segundo a Moisés, não tem Moisés na Bíblia, né, nos livros, né, tem Moisés na história em si.
Aí você pode até dar uma relembrada na aula. Lembra dos falsos profetas? Nós vamos voltar aqui, vamos pensar sobre eles também. Então, na época da igreja de Tessalonicense, muitos falsos mestres surgiram naqueles dias, dizendo que Jesus havia voltado. Então, aqui é a carta de Paulo dizendo: ei, Jesus não voltou ainda, povo, vamos trabalhar. Né? Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos, então eles estavam relacionando, muitas vezes eu acredito, né, que estavam relacionando com a tribulação, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando necessidade, porém eles estavam firmes. Então o povo estava entendendo que Jesus já havia voltado. Mas não, Jesus ainda não tinha voltado. E nós podemos trazer para os dias atuais, falar para as crianças: oh, como é que está o dia aqui hoje? As coisas estão difíceis, né, crianças? É muita confusão, é guerra, é briga, as pessoas estão brigando no trânsito por qualquer coisa. Eles vão trazer relatos, porque os olhos deles também já viram alguma coisa assim. Mas olha, Jesus ainda não voltou. Nós temos que continuar orando, nós temos que continuar buscando. E esse é esse conselho que Paulo estava dando, tá? E Paulo afirmava que quando o dia do Senhor chegasse, haveria uma grande rebelião contra Deus, né? As pessoas seriam contra Deus. E junto a essa revolta surgiriam o homem mau, perverso, que também é chamado de anticristo. Então eu trouxe a imagem, também vai estar lá no Drive, tá? É só essa imagem aqui, você pode usar também. Porque destaquei as letras, lembra-se também que a imagem memoriza? Então destaquei o anti. Vamos trabalhar ali. O que é o anti? Anti é o contrário, é o opositor. Anti o quê? E Cristo. O Cristo já está dizendo, né? Ele quis ali copiar um pouquinho o Cristo, né? Mas ele é anticristo, ou seja, ele é ao contrário daquilo que Deus ensina. Ele se opõe a tudo aquilo que Deus valoriza, as características, né? Então, o que é anti? Então, se Jesus é a luz, o anticristo é as trevas. Se Cristo é a verdade, o anticristo é a mentira. Então, você pode trazer aí comparações para que eles memorizem melhor. Vamos continuar falando sobre o anticristo, né? Então, quem é esse anticristo? Ele vai ser um líder mundial. Ele vai querer dominar toda a terra. E ele vai se levantar contra Cristo. Contra Cristo, contra nós que acreditamos na sua palavra, né? E ele enganará os judeus, o mundo, com mentiras, com falsos milagres, né? Ele vai operar milagres, as pessoas vão ficar assim, ó, maravilhadas, que causarão espanto a muitas pessoas. Mas por causa da sua maldade, que uma hora a máscara vai cair, ele será chamado um homem do pecado, né? Mas esse anticristo, ele não vai estar sozinho. Ele estará acompanhado com outra pessoa que operará também em seu nome. E esse outro personagem que aparece, ele recebe o nome de falso profeta, pois também enganará o mundo com uma falsa religião e levará as pessoas a adorarem eles, a servir a este anticristo, né? Então, nessa época aqui, é a época em que nós não vamos poder adorar outro Deus, apenas essa religião. Então, quem tiver outra opinião vai sofrer consequências, vai ser muitas das vezes condenado. Então, aqui vai ser um momento muito triste. Mas aí, então, o que vai acontecer com a gente? Então, nós cristãos, né, acreditamos o quê? No arrebatamento pré-tribulacional, ou pré-tribulação, ou pré-tribulacionismo. Ah, mas nós vamos trabalhar essas palavras difíceis com os juniores? Vamos! Eles são crianças muito inteligentes. Eu trabalho às vezes com criança pequena, explico para eles, falo, né, a palavra um pouquinho difícil e explico por quê e ainda brinco com eles. Olha só que chique, hoje vocês vão chegar em casa e vão falar: nós acreditamos no pré-tribulacionismo. Ainda brinco com eles, né? Então, não tenham medo também de usar palavras difíceis, vocês só têm que explicar para eles, não é só jogar, deixar algo solto, né? Então, nós que estamos aqui na escola bíblica, estamos estudando, nós acreditamos nisso, né? No arrebatamento pré-tribulacional, né? Que o Senhor, a igreja do Senhor será arrebatada, ou seja, retirada da terra com força muito rapidamente. E a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Brinca com eles aí, fecha o olho e abre. Bem rapidinho. Opa, Jesus já voltou e a gente nem viu. Nós temos que estar preparados,
né? Buscando. Então, essa visão do pré-tribulacionismo, o que ela ensina e o que nós defendemos, né? E nós acreditamos e buscamos. Que a igreja, como já falei, será arrebatada por Jesus antes da tribulação, descrita no livro de Apocalipse, né? Que esse anticristo, ele só será revelado depois que a igreja for retirada da terra, porque ele não pode ser mantida enquanto o povo de Deus ainda estiver aqui. Nós oramos e acreditamos e defendemos, e que Deus livra a igreja do período mais difícil da história, chamado a Grande Tribulação, mostrando o seu cuidado, a sua proteção sobre os filhos que o seguem. Lembrando, essa promessa é para aqueles que aceitaram o amor da cruz, que se arrependeram, que estão seguindo o conselho da carta de Paulo. Ele diz assim, ei, não parem de trabalhar não, porque Jesus ainda não voltou. Esse é o nosso recado de hoje. Juniores, nós não podemos parar, nós temos que continuar orando, buscando, até que ele venha. Aqui a gente tem a imagem, né, da nossa lição. E aqui, vamos ouvir o conselho de Paulo aqui, ó. Portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes. Esse é o conselho para nós hoje, juniores. Continue ocupado no trabalho do Senhor, vindo à igreja, vindo aos ensaios, lendo a Bíblia, vindo à EBD. Olha só que rico, hoje nós estamos aprendendo sobre uma promessa divina. Não é a grande tribulação aqui, mas é o céu, é a nossa vitória. Pois vocês sabem que todo esforço nesse trabalho sempre traz proveito. E eu estava pensando sobre a sugestão de atividade, né? Bom, e daí eu pesquisando li essa frase aqui, ó, vós sois a carta viva de Deus. É exatamente tudo que estamos estudando nesse trimestre. Ah, como assim? Nossos juniores são a carta viva de Deus. Vocês têm que dizer para eles, hoje vocês são as cartas de Paulo aí andando. Como assim, Proaline? Vocês têm que aconselhar os amigos de vocês como Paulo aconselhou. Vocês têm que ser obediente como Paulo e os seus discípulos foram. Vocês devem seguir os conselhos e através desse conselho que vocês vão seguindo, vocês vão trazendo outras pessoas, porque vocês são o quê? Cartas vivas. Vivas por quê? Porque vocês estão andando, vocês têm vida. Então vocês dizem para ele, vocês são cartas ambulantes, aleluia. Vocês são bênçãos de Deus e através de vocês outras vidas também poderão ter esse céu. Poderão deixar essa tribulação, essa grande tribulação que está por vir e morar no céu junto com a gente. Então você pode desafiar eles, dá para adaptar essa atividade de várias formas. Tenho certeza que vocês aí também vão ter outras ideias, né? Mas eu pensei, né? Dá para você fazer a carta de eles escrevendo testemunhos, que não deixa de ser uma carta viva, de que eles já vivenciaram, ou da sua família. Eu tenho crianças que foram curadas já, então eles também podem escrever. Tenho famílias também que eu conheço, que a gente fez uma oração na época do Covid, né? E a mãe ficou 70 e poucos dias no hospital e ela também foi curada. E eu lembro que esse menino chorava muito e as crianças se uniram, foi lindo, assim, as crianças oravam mesmo acreditando no milagre e o milagre aconteceu. Então temos aí testemunhos de carta vivas. Ou você pode dizer, hoje a sua carta vai ser direcionada a alguma pessoa que você quer muito vir para a igreja. Então faça essa carta, ora para essa carta e entregue essa carta a essa pessoa. Então, ou você vai fazer uma carta agradecendo a Deus, nós vamos pendurar na parede. Então, daí para você trabalhar de várias formas. Mas o objetivo é que eles entendam que eles são cartas vivas de Deus. Então, nós temos aí, hoje tá rapidinho assim, hoje nós temos aí a conclusão, né? Que durante a nossa caminhada cristã, Deus colocará pessoas para nos dar instruções corretas, né? Para irmos para o céu, que somos nós, professores, é o obreiro, é o porteiro, é o pastor, né? Aqueles que fazem parte da comunhão de Cristo, mas que também haverá os falsos profetas, né? Que tentarão nos enganar com a mentira, mas como já aprendemos na aula passada, nós somos baseados na Bíblia. O nosso centro é a cruz, né? Não tem outro caminho, é esse. Então, nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo e fazer aquilo que é certo perante aos olhos de Deus.
Então, encerramos a nossa aula de hoje. Agradeço todo o carinho de vocês. Temos aí a próxima aula para assistir também. Vai ser uma aula muito boa. Nós vamos aprender sobre obediência. Não deixa de assistir. E um abraço para vocês. Ó, ficam com Deus. Que a aula de vocês sejam abençoadas. Amém? O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.